Olá pessoal, então vamos agora para os exercícios propostos. Esse exercício 6 fala o seguinte: a água, substância fundamental para a vida no planeta, apresenta uma grande quantidade de comportamentos anômalos. Suponha que em um recipiente feito com um determinado material hipotético encontre-se completamente cheio de água a 4 graus Celsius. De acordo com o gráfico e com seus conhecimentos, é correto afirmar que. Então vamos lá, olha só o que aconteceu. A gente tem aqui a água, certo? Aí aqui eu tenho essa temperatura que foi indicada, de 4 graus Celsius. Aqui eu tenho o gráfico do volume em função da temperatura. Observe que nesse trecho que a água está de 4 graus Celsius até zero, que é quando ela solidifica e se transforma em gelo, o que acontece com o volume dela? O volume dela aumenta. Eu tenho um aumento no volume da água. E depois que eu chego, então, eu pego a temperatura dela lá em gelo, a 0 graus Celsius, começa a aumentar, virou 1 grau Celsius, vai diminuindo o volume. Aumenta a temperatura, vai diminuindo o volume. Então, realmente é uma característica anômala, porque em geral as coisas, quando eu aumento a temperatura, ela aumenta o seu volume. Quando eu diminuo a temperatura, ela diminui o seu volume. Então, olha só, podemos afirmar que apenas a diminuição da temperatura fará com que a água transborde? Na verdade, não, porque olha só, quando eu estou aqui a 4 graus Celsius, eu tenho que esse meu recipiente ele está totalmente completo de água, até a borda. Então, se eu diminuir a temperatura, ele vai aumentar o volume e vai transbordar, mas se eu também aumentar a temperatura, ele também vai aumentar o seu volume e também vai transbordar. Então, não é apenas na diminuição de temperatura, essa premissa ela é falsa. A B fala: tanto o aumento da temperatura quanto a sua diminuição não provocarão o transbordamento da água. Errado, porque a gente está vendo que a partir desse ponto de 4 graus Celsius, tanto faz eu aumentar ou diminuir a temperatura, o volume vai aumentar do mesmo jeito. C. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde? Correto. Tanto faz eu aumentar ou reduzir a minha temperatura, ela irá transbordar. D. A água transbordará apenas para temperaturas negativas? Não. Falso. Porque a gente tem aqui valores positivos que irá também proporcionar um aumento de volume. E E. A água não transbordará com um aumento de temperatura, somente se o calor específico da substância for menor que o da água. Eu estou falando ali de água. Então, só com isso já sei que essa premissa aqui ela é falsa também, ok? Aí o 7 diz: é largamente difundida a ideia de que a possível elevação do nível dos oceanos ocorreria devido ao derretimento das grandes geleiras, como consequência do aumento global. No entanto, deveríamos considerar outra hipótese, que poderia também contribuir para a elevação do nível dos oceanos. Trata-se de uma expansão térmica da água devido ao aumento da temperatura. Para se obter uma estimativa desse efeito, considere que o coeficiente da expansão volumétrica da água salgada a uma temperatura inicial, né, um θi, de 20 graus Celsius, seja de, então, coeficiente de expansão volumétrica. Então, esse valorzinho aqui, ele vale 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Colocando a água do mar em um tanque cilíndrico com a parte superior coberta e considerando que a variação de temperatura seja de 4 graus Celsius, então ele já me fala de quanto que foi essa variação da temperatura. Variação da temperatura, 4 graus Celsius. Qual seria a elevação do nível da água se o nível inicial do tanque era de 20 metros? Então quer dizer que eu tinha uma altura de 20 metros. Então, considere que o tanque não tenha sofrido qualquer tipo de expansão. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai ter que determinar qual que é o valor da nossa variação volumétrica. O ΔV é dado por V0 vezes gama vezes delta θ. Só que aqui, pessoal, tem que saber a variação do volume. Aqui ele não me falou nada de volume. Mas eu sei que como aqui se trata de um cilindro, toda vez que nós temos um cilindro, como que é calculado a área desse cilindro? A área não, o volume desse cilindro. O cilindro, ele é calculado o volume dele como sendo a área da base vezes a altura. Então, aqui no lugar do ΔV, eu vou pôr AB, que é a área da base, vezes a altura.
E qual que era o volume inicial dele? Também era a área da base vezes a altura. Só que aqui eu tinha uma altura inicial, aqui eu vou ter uma altura final. E essa altura final será a própria elevação do nível da água que o exercício quer saber, vezes a nossa variação de temperatura. Eu posso eliminar esse área da base com área da base, porque como ele não sofreu nenhum tipo de dilatação, essa área da base não vai mudar. Então, eu posso cortar esse termo com esse termo aqui. E o que nos resulta? Eu teria aqui a altura final será igual à altura inicial, era aquela altura de 20 metros. Opa, ainda faltou aqui o valor do nosso coeficientezinho, né? Então, vezes o coeficiente, que vale 2 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que o próprio exercício já falou que é de 4. Então, a variação de temperatura, 4. Então, a altura final será igual a 20 vezes 2, 40. 40 vezes 4 vai dar 160. Então, eu tenho aqui 160 vezes 10 a menos 4 metros. Essa é a minha altura, certo? Só que esse 10 a menos 4, ele é a mesma coisa de eu fazer 160 dividido por 1 com 4 zeros. Então, 1 com 4 zeros dá 10.000. Corto esse zero com esse zero. Aí aqui eu ainda encontro como resposta 16 dividido por 1.000. 16 dividido por 1.000, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Então, aqui eu tenho 16. 1, andei uma casa, 2 casas, 3 casas. Coloco a vírgula e mais um zero aqui. Então, eu tenho que essa elevação de altura foi de 0,016 metros, ou eu ainda posso colocar que foi de 1,6 centímetros. Então, essa é a elevação que ele vai estar sujeito, ok? O exercício 8 fala o seguinte: pela manhã, com uma temperatura de 10 graus Celsius, João encheu completamente o tanque de seu carro com gasolina e pagou R$ 33. Logo após o abastecimento, ele deixou o carro no mesmo local, só voltando para buscá-lo mais tarde, quando a temperatura atingiu a marca de 30 graus Celsius, certo? Sabendo que o combustível extravasou, que a dilatação do tanque é desprezível e que a gasolina custou R$ 1,10, ou vontade que fosse, né? O litro, de quanto João perdeu em dinheiro? Aí ele fala que o coeficiente de dilatação térmica da gasolina é de 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, pessoal, nesse caso nós temos aqui, ó, esse era o valor da minha temperatura inicial e esse é o valor da minha temperatura final. Logo, aqui eu já consigo determinar de quanto que foi essa variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura foi igual a 30 menos 10. Isso me dá uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, certo? E como que eu determino o volume inicial de gasolina que ele colocou lá dentro do carro dele? Bem simples, olha só. Ali o exercício informa que 1 litro da gasolina custa R$ 1,10 em reais, certo? Então, se ele pagou R$ 33, quantos litros de combustível ele colocou? X. 1,1 vezes X, 1,1x, igual a 1 vezes 33, 33. Então, x será igual a 33 dividido por 1,1. Qual será a resposta disso? Igual a quantidade de casas decimais. Aí eu posso eliminar as vírgulas e fazer 330 dividido por 11. 11 vezes 3, 33. 33 mais 33, 0. O zero que sobrou vem para cá. Então, consequentemente, eu encontro que o volume inicial que ele tinha era de 30 litros, certo? Então, olha só, pela equação da variação volumétrica, dilatação volumétrica, ela é dada por ΔV igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, nesse caso, o ΔV será igual. Quanto que é o volume inicial? Acabamos de calcular que é de 30 litros. Quanto que é o coeficiente de dilatação térmica da gasolina? 1,1 vezes 10 a menos 3. E a variação de temperatura, a gente viu ali em cima que é de 20 graus Celsius. Então, o nosso ΔV será igual a 3 vezes 1,1. Fazer direto. 3 vezes 1,1 dá 3,3. Com o zero ia dar 33. 33 vezes 20, 660. Vezes 10 a menos 3.
Esse 10 a menos 3, pessoal, ele é a mesma coisa de eu pegar esse 660 e eu dividir ele por 10 a terceira, que é 1.000. Então, quando eu faço isso, eu encontro uma variação do volume de 0,66 litros. Então, esse 0,66 litros é o tanto que transbordou. E quanto que ele perdeu com isso de dinheiro? Basta eu pegar essa quantidade de litros que foi transbordado e eu multiplicar pelo preço do litro desse combustível, que é de 1,1. Então, nesse caso, ele teve um prejuízo de quanto? Vamos fazer a continha, ó, 0,66 vezes 1,1. Aqui vai dar 1 vezes 6, 6, 6, 0, mais 6, 6, 0. Aqui, 6 mais nada, 6. 6 mais 6 vai dar 12, vai 1. Esse 1 com 6 vai dar 7. E aqui dá 0. Aqui eu tinha duas casas decimais, aqui eu tinha uma. Minha resposta no total, então, tem que ter a soma. 2 com 1, 3. Minha resposta também tem 3. Logo, o prejuízo dele foi de 0,726 centavos, ou aproximadamente foi um custo de 73 centavos o valor do seu prejuízo, ok? Já o exercício 9 diz o seguinte: uma pessoa enche o tanque de combustível de seu carro com gasolina e deixa estacionado sob o sol. Após algum tempo, ela observa que, em virtude do aumento da temperatura, parte da gasolina transbordou. Assinale a alternativa que melhor explica o transbordamento da gasolina no tanque. A gasolina se dilatou, mas o tanque não? Na verdade está errado, porque tanto a gasolina quanto o tanque se dilata. Só que para ocorrer um possível transbordamento, provavelmente a gasolina vai ter dilatado mais do que o tanque, ok? O volume dilatado pela gasolina é maior que o do tanque. Então essa primeira aqui ela já é falsa. A B fala, o coeficiente de dilatação dos líquidos é menor do que o coeficiente de dilatação volumétrica dos sólidos? Errado. A gente tem toda vez que o coeficiente de dilatação térmica dos líquidos é maior do que o coeficiente de dilatação térmica dos sólidos, conforme a gente já viu isso em teoria. Quem não lembra disso, voltem nos vídeos anteriores que lá tem a explicação teórica disso e muito mais, beleza? Então essa B ela também é falsa. Aí a C fala, a dilatação do tanque de combustível é maior do que a dilatação da gasolina dentro dele. Se fosse maior, ia baixar o nível de gasolina e não subir a ponto de transbordar. Então essa também é falsa. D. O coeficiente de dilatação dos líquidos é maior do que a do coeficiente de dilatação volumétrica dos sólidos. Isso é verdade. E é graças a isso também que ocorre esse nosso transbordamento. Então essa D é a alternativa correta. E aí fala, o aumento de temperatura afeta somente a gasolina dentro do tanque? Não, tanto a gasolina quanto o material que é feito esse tanque, eles estão sujeitos a esse aumento de temperatura e, consequentemente, a dilatação térmica. Então, essa aqui ela também é falsa. E aqui nós finalizamos, então, esses nossos exercícios propostos, dilatação térmica dos líquidos. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.